galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu queria começar esse vídeo fazendo um agradecimento ao meu amigo Lucas Boys, também conhecido como FIFA Champions RJ, que foi ele que fez a minha cabeça, podemos dizer assim, né? Me incentivou e me orientou, me ajudou a começar esse canal. Ele me deu umas ideias sobre alguns conteúdos que eu podia fazer, principalmente com relação a fazer coins no jogo, a como economizar bastante coins para poder, consequentemente, ter um time top, um time com overall alto, com jogadores bastante bons, né, bastante tops, sem precisar ficar gastando muito no jogo ou sem gastar nada no jogo, né? A princípio, você olha para minha conta, tem 20 mil FIFA Points, ele gasta pra caramba no jogo, por isso que ele tem muitas coins, por isso que ele tem um time muito top. Não, não é bem assim que funciona. O FIFA é um jogo que, se você conseguir obter o máximo possível de todos os eventos que são lançados, você consegue fazer muitas coins em todos eles. Eu sou a prova disso, mas é preciso ter paciência, é preciso estudar bem os eventos e entender tudo que você vai fazer com relação aos jogadores que você vai obter, quais você vai vender, em que hora você vai vender. Também usar bastante aquela listinha dos horários de atualização que o @Darby coloca lá no Twitter para a gente poder ter uma noção de quando ocorrem as atualizações de jogadores, porque também é importante ser um dos primeiros a colocarem jogadores no mercado. Só assim a gente também consegue fazer que muitos jogadores vendam, e essas vendas são importantíssimas para esse acúmulo de coins máxima. Nesse vídeo de hoje em específico, eu vou trazer algumas dicas sobre o evento da UCL. Né? Esse evento da UCL é um evento longo, é um evento que vai durar quase 80 dias, é o evento mais longo do FIFA até agora. Né? Esse FIFA 22 e 23, que a gente sabe que não teve um reset, foi um FIFA que teve uma continuidade do 22 para o 23. Vocês podem perceber que algumas coisas até mudaram. Por exemplo, as cartas Prime ganharam novo design, né, a partir do final do ano. E isso é muito em função dessa ideia de ter tido uma mudança para o FIFA 23 dentro do FIFA ainda 22, né, como se fosse uma continuidade, sem precisar fazer uma grande atualização em mudar o nome para FIFA 23, isso não aconteceu, mas algumas coisas a gente teve de mudanças, teve mudança de jogabilidade, etc. Mas o FIFA ainda continua sendo uma continuidade do 22. Então esse evento da Champions League é o evento mais longo até agora, e é um evento que, a princípio, com as primeiras coisas que surgiram no evento, as primeiras abas que nós temos disponíveis no evento, eu não consegui enxergar ainda muitas opções de coisas que podemos fazer para obter muitas coins. Ao contrário dos dois últimos eventos, o evento tanto do TOTS quanto o evento da Copa do Mundo eram eventos muito bons para conseguir obter coins. Nesse evento eu ainda não consegui observar isso. Mas algumas dicas importantes que eu posso dar para vocês para não perder coins ou adquirir o máximo de coins possíveis, mesmo sendo poucas coins, primeiro, estão relacionadas à questão da troca de jogador. No primeiro dia, quando surgiu o evento, na quinta-feira, eu vi muitos players fazendo essa troca do jogador ídolo Prime G112. Essa troca do jogador Prime ídolo 112 requer 3 jogadores de overall 111. E o preço mínimo dos jogadores de overall 111 é 68 milhões. Ou seja, 70 vezes 3 dá aproximadamente 210 milhões de coins. Muitos jogadores fizeram essa troca junto. O que aconteceu com os jogadores que são possíveis de virem aqui nessa troca, que são os Icon Primes de overall 112? Despencaram de valor no mercado. Então a galera ficou ansiosa, foi desesperada a fazer essas trocas de 111 para pegar um Prime 112 muito top, e acabaram tomando bastante prejuízo, porque muitos colocaram no mercado ao mesmo tempo as cartas juntas, gastaram 210 milhões para fazer a troca e obteram jogadores que valem menos do que isso. Para que essa troca valesse a pena, você teria que pegar jogador e vender no mínimo por 230 milhões, para descontar os 10% do mercado e ainda você conseguir um retorno acima dos 210 que você investiu. E se você olhar aqui no mercado, todos os jogadores estão abaixo de 230. Apenas o Ronaldinho está acima.
Só que, como vocês podem ver, o Ronaldinho já possui 6 ordens de venda a 408 milhões. Então, talvez nem ele vá conseguir vender tão mais caro assim. Então, será que vale a pena correr o risco de tentar pegar um Ronaldinho para conseguir ali mais ou menos 150, 140 milhões de coins, sendo que a chance de vir ele é aproximadamente de 15%? E a chance de você perder aí 30, 40, 50, 60, 70 milhões é muito maior. Então eu aconselho não fazer essa troca. Até porque não está mais as cartas 111 Prime, elas não estão mais valendo apenas 70 milhões. Elas estão mais caras ainda. A mais barata já está 80 milhões quase. Então, ficaria mais caro ainda. Ficaria, em vez de 210, já ficaria 240 milhões para fazer as trocas do ídolo 112. Então, algumas coisas que são importantes nesse evento. Não saia fazendo todas as trocas que existem na aba de trocas. Estude o mercado primeiro. Vê se a quantidade de jogadores que você vai pôr e o valor somado de todos eles vai dar um valor menor ou maior do que os jogadores que são possíveis de você obter de maior overall. Essa é a principal dica para esse evento da UCL que eu tenho para trazer para vocês, né? Outro exemplo aqui que a gente pode dar é a questão dos jogadores de overall 111. Né? O de overall 111 pede 2 jogadores ou da UCL ou ídolos de G110. Né? Então aqui, por exemplo, se você botar 2 ídolos Prime de overall 110, você pode obter um jogador de 111. Os overalls 111 valem no mínimo 68 milhões. Agora vocês estão vendo lá no mercado que estão no mínimo 80 milhões, mais ou menos. Então, se você tiver 2 jogadores ídolos que até 40 milhões eles custam, ou 2 jogadores da UCL 110 de 40 milhões, mas não existe nenhum jogador da UCL de overall 110 ainda no jogo. Aí é que está a questão. Se você tiver até 40 milhões, valeria a pena colocar na troca. Mas os ídolos que existem hoje no mercado para serem comprados, que servem para essa troca, estão todos acima de 40 milhões. Né? Os ídolos que servem são os primes também. Né? Vamos ver quanto é que custa aqui os primes 110. Né? Aqui, ídolos. O mais barato aqui, ó, a gente tem o Cafu 55, a gente tem o Vieira 56, ou seja, custa 110 milhões para fazer essa troca, então também não vale a pena. Mas quando que vai valer a pena essas trocas? Eu acredito que quando os jogadores desse designer aqui mais roxinho começarem a subir o seu over. Como assim, Jox? Esses jogadores de design roxinho são os jogadores chamados RTTF, que estão relacionados diretamente com o evento da UCL na vida real. Ou seja, se o Real Madrid passar das quartas de finais, o Carvajal ele vai subir do over 107 por over 108. Ou seja, ele vai valorizar. E também ele vai ser possível ser usado numa troca de overall 108, em vez de ser jogado numa troca de overall 107. Então, por exemplo, você tem aqui ó, jogadores como o Gozens, que custa 4 milhões e 300 e vai continuar caindo, ó, tem 15 no mercado já. Ele, quando bater as quartas de finais, que termina dia 19 do 4, ou seja, as quartas de finais, daqui a 18 dias, né, hoje é dia 1º que eu estou gravando esse vídeo, daqui a 18 dias a gente vai saber se a Inter de Milão ela passou ou não passou para a semifinal. Se ela passar, a carta do Gozens vai valer um pouco mais, porque ela vai subir para overall 108. E também ela vai ser possível ser usada numa troca maior, como essa troca aqui, ó. A gente vai vir aqui na aba de trocas, overall 109, você consegue botar jogadores 108. Ou seja, se você comprar vários Gozens e der a sorte da Inter de Milão passar de fase, automaticamente você vai ter lucro ao fazer essa troca aqui. Por quê? Porque o Gozens, você vai ter pago um preço de carta 107, que é uma carta lá barata, que vai bater 2 milhões e meio, 3 milhões. E quando você fizer essa troca aqui com os jogadores 108 para pegar um 109 mais, né?
Na verdade, pega 109, não é 109 mais. Essas cartas 109, ó, valem bastante coins. Então, por exemplo, você vai, no mínimo, duplicar ou até triplicar o seu investimento. Então, é importante ficar atento também a essas cartas que sobem de over, tá? Porque elas vão ser muito, mas muito boas para serem usadas nessas abas de troca e sim, com elas vai valer a pena fazer essas trocas da UCL, porque quando você pegar elas num valor baixo e elas subirem de over, elas vão valer muito mais, ou você vai conseguir colocar nessa troca e conseguir jogadores muito mais caros. Naquele caso lá a gente viu o Gozens que vale 4 milhões. Se a gente colocar 3 Gozens aqui hoje, que vale 4 milhões, a gente estaria colocando 12 milhões de coins e estaria conseguindo obter, ó, jogadores de 46, 45, jogadores como o Van Dijk de 46 também, o Messi que já vai estar valendo mais de 50 milhões, ó, 58. Então o lucro seria muito alto. Então essas são as principais dicas do evento da UCL que eu tenho para trazer hoje, né? E ambas as dicas, essas duas que eu dei, estão relacionadas à aba de trocas da UCL. Fiquem atentos aos jogadores que você coloca naquela aba. Os jogadores inegociáveis que você pega, esses sim você pode jogar na aba da UCL sem nenhum problema. Os jogadores inegociáveis, eles não servem para nada a não ser colocado naquela aba. Esses aí você não precisa titubear, ok? Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, curtam e se inscrevam no meu canal, que eu vou fazer mais vídeos ao longo do evento. Conforme for surgindo novos eventos, novas abas, eu vou trazendo também novas dicas para vocês adquirirem o máximo de coins possíveis, acumularem o máximo de coins para poderem manter o time sempre top e atualizado com o passar do tempo no jogo. Tá ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês e até mais, galera. Valeu!